E aí, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem? Caso vocês já queiram ir dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, pois mais para frente terão vídeos novos, vídeos diferentes, e assim vocês já saberão quando sairão os próximos, tá? Caso vocês queiram saber qual que é o livro que eu estou usando para os vídeos, estou usando este daqui, o Pré-Cálculo do Sheldon Axiler, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre operações com desigualdades. Uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, principalmente quando estamos fazendo cálculos com desigualdades, é que dependendo de como que nós fazemos a operação, se não inverte. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, A mais B igual a C mais D, eu posso muito bem colocar C mais D igual a mais B, por exemplo. Não tem problema algum. Sendo o resultado, o máximo que pode acontecer é o resultado ser diferente um do outro. E aí, se eu invertesse os dois lados, não teria problema. Né? Então, por exemplo, sei lá, o resultado dessa conta aqui é 1, o resultado dessa outra conta aqui é 1. É igual. Então, se inverteu um para a esquerda, um para a direita, tanto faz. Né? E se o resultado de um lado fosse 1 e do outro lado fosse 2, o resultado seria falso. Por quê? Porque 1 é diferente de 2. Né? Então, eu poderia jogar o 2 para a esquerda, 1 para a direita, que o resultado seria o mesmo. Só que quando nós estamos tratando sobre desigualdades, não podemos fazer isso. Isso eu vou explicar mais para frente quando falarmos sobre operação de multiplicação, tá? Por enquanto vamos pela mais fácil, que é a operação de soma, beleza? A operação de adição. Então vamos lá. Como diz aqui no livro, se eu tenho A menor que B e, neste caso, eu tenho C menor que D, então eu tenho o quê? Então, se eu fizer A mais C, ele continua sendo menor que C mais D. É isso mesmo? Opa, e aqui é C mais B, desculpa. E aqui é B mais D. B mais D. Que são os dois maiores. Então, os dois menores continuam sendo menor que os dois maiores. Como? É algo bem simples. Vocês querem ver? Se eu colocar aqui a variável A como 1, variável B como 2, aqui como 3. Nossa, eu escrevi um C, um 3 e aqui um 4. Quando vocês tiverem esse tipo de dúvida, coloca coisa bem fácil. Coloca 1, 2, 3, 4. Coloca números bem pequenos, que assim vocês conseguem fazer a matemática, inclusive, de cabeça. Então, ó, vamos substituir tudo. Se eu tenho aqui 1 menor que 2 e 3 menor que 4, então, se eu tiver 1 mais 3 é menor que 2 mais 4. O que é? Aqui dá 4 e aqui dá 6. Então, é realmente menor. E se eu inverter? Por exemplo, se eu colocar A mais D e B mais C. Então, eu estou somando o maior com o menor. Então, eu tenho o maior deste daqui da direita, né? E o maior o maior com o menor e o maior com o menor, né? Então tem o menor do da esquerda com o maior do da direita, o maior da esquerda com o menor da direita, tá? Então aqui eu tenho 1 mais 4 igual a 2 mais, neste caso, 2 mais 3. Então qual que ficaria maior? Então, ó, 1 mais 4, então eu tenho aqui 5, e 2 mais 3, neste caso aqui eu tenho 5. Sempre vai acontecer isso? Não, né? Dependendo do número ao qual você está trabalhando, nem sempre isso daqui vai acontecer, tá? Mas aqui é real. Se eu tenho um número que é menor que o outro, né? E partindo do pressuposto que este daqui seja maior que este também, esse daqui seja menor que este, a soma do menor da esquerda com o menor da direita é menor que o menor da esquerda, com o maior da esquerda com o maior da direita. Tá bom? Então, se eu tenho um número menor maior e um outro número menor maior, se eu somar os dois menores, eles vão ser menor, o resultado deles vai ser menor que o resultado dos dois maiores. Tá bom? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos colocar, por exemplo, aqui, quer ver? Eu vou colocar aqui 1. Então, a variável A vai ser 1. A variável B vai ser 3, beleza? A variável C vai ser 2 e a variável D vai ser 4, que é para ser menor, né? Neste caso para ser
diferente, né? Então, eu posso colocar aqui 1 mais 2 é menor que 3 mais 4? Óbvio que é. Vamos fazer um intervalo um pouco diferente só para a gente poder fazer uma última demonstração. Então, por exemplo, aqui eu tenho o 1 e o 4, né? Neste caso, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 1 é menor que... Vou colocar aqui um 2 para ficar melhor, para não errar. 2 menor que 4, e aqui eu tenho menos 1 menor que 1, por exemplo. Então, 2 mais menos 1, né, pois afinal é menor que 1 mais 4, entendeu? Então, é realmente essa propriedade, beleza? Essa aqui que você tem que ficar esperto um pouco. Agora, quando nós estamos tratando sobre uma multiplicação, né? Então nós estamos falando sobre uma multiplicação. Então vamos colocar aqui, pelo menos por enquanto, que A seja menor que B. Então, dois valores, o valor da esquerda ele é menor que o valor da direita. Agora nós vamos multiplicar esse resultado por C. Vou multiplicar o A por C e eu vou multiplicar B por C, que é um outro número, que pode ser 2, pode ser 5, contanto que não seja 0, porque afinal de contas, se eu multiplicar os dois números por 0, vai ser 0, e 0 é igual a 0, e eu vou ferrar a minha conta, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um C maior que 0, na hora que eu fizer a multiplicação, eu vou ter aqui a C continua sendo menor que B por C. Como assim? Então vamos colocar números bem pequenos que é para ficar bem simples, tá? Então o A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a 2 e o C vai ser igual a 3, por exemplo, tá bom? Então eu vou fazer essa conta aqui. Então eu tenho 1 vezes 3 é menor... 3 é menor que 2 vezes 3? Óbvio que é. 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 são 6. É óbvio que é menor. Agora, se eu tenho um C menor que 0, como eu disse, eu não vou colocar igual a 0, porque se eu multiplicar ambos os lados por 0, o resultado vai ser 0. Como que vai ficar aqui? Vocês conseguem compreender um pouco? Se eu multiplicar A por C e B e C. Vamos fazer a conta aqui primeiro. Então eu tenho menos 1 vezes 3 e menos... Opa, desculpa. 1 vezes menos 3, 1 vezes menos 3, e eu tenho 2 vezes menos 3. Beleza? Qual que é o resultado que eu tenho aqui? Eu vou ter menos 3 e menos 6. Se eu colocar este sinal aqui, está correto? Menos 3 é menor que menos 6? Negativo. Tanto que se eu fizer a reta real, vamos colocar aqui que eu tenho aqui o 0, beleza? Aqui vai ser o menos 3, o menos 6 vai estar onde? O menos 6 vai estar aqui. O menos 6 vai estar à esquerda do menos 3. O menos 6 é menor que menos 3. Se você deve, quem deve mais? Menos 20, se eu estou devendo 20 conto no banco, eu estou devendo 1 milhão. Então, se eu estiver devendo 1 milhão, eu vou estar devendo mais do que eu estiver devendo só 20 reais. Então, neste caso, quando você faz uma multiplicação, você multiplica ambos os lados por um número negativo, o sinal inverte. E aqui continua sendo menor, e aqui vira maior que... Então, AC fica maior que BC. Então, você tem que tomar muito cuidado que quando você multiplica os dois lados por um número negativo, este valor se torna... Você inverte o sinal. Se for menor ou igual, inverte. Se for maior ou igual, inverte. Se é menor ou igual, vira maior ou igual. Se for maior ou igual, vira menor ou igual, tá? Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você está fazendo, principalmente multiplicações com sinais, tá bom? Você multiplicou por um número negativo, você inverte o bendito do sinal, tá? Quando nós fizermos alguns exercícios, vocês vão ver com um pouco mais de clareza isso ao qual eu falei. Tá bom? Agora nós vamos fazer o último cálculo aqui, né? Não o último. Agora nós estamos falando sobre inversos de aditivos, né? Então, voltando aqui, eu falei sobre inverso da soma. Agora eu vou falar sobre inverso
da subtração, o inverso aditivo, né? Inverso aditivo e desigualdade. Então é o seguinte, eu falei lá em cima a soma, agora eu vou falar o inverso dele. Se eu tenho um A menor que B, então, se eu fizer o inverso desses dois números, então eu estou invertendo A, eu estou invertendo B, que é a mesma coisa aqui embaixo, que é praticamente como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Então, se eu tiver aqui menos A, ele é maior que menos B. É a mesma coisa. Se eu substituir aqui por 1 e eu substituir aqui por 2, menos 1 é maior que menos 2. Beleza? Tá claro? Agora, se nós estivermos tratando sobre frações, né? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, x sobre y. Se nós estivermos tratando sobre divisões, por exemplo, o inverso multiplicativo, tá bom? Então é o seguinte, se eu tiver um número A e um número B, ok? Se eu fizer o inverso multiplicativo desses dois números, eu vou só jogar um pouquinho mais para baixo, tá? E eu acabei, volta, venha para cá, infeliz. Eu venho aqui, recorto, colo ele, não sei onde eu coloquei, mas beleza, dane-se, eu vou escrever ele novamente. Então, se eu tenho aqui um inverso multiplicativo, eu estou tratando sobre inversos multiplicativos, tá bom? Se eu tiver aqui um bendito número e ambos deles, então aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um B, beleza? Seja lá quais sejam esses valores. Seja lá quais sejam, não. Seja lá quais forem, além de eu ter errado a frase, na verdade aqui é se ambos esses dois números forem positivos, lembra do inverso multiplicativo? Então se eu tenho um A, o inverso multiplicativo dele, ele é 1 sobre ele mesmo, tá? Se eu tenho aqui um positivo, se ambos os números forem positivos e eu fizer o inverso multiplicativo deles, então se eu tiver aqui 1 sobre A é maior que 1 sobre B. Como assim? Então vamos colocar, como eu disse, num número mais fácil. Pelo menos neste caso aqui, o A vai ser igual a 2, né? Porque eu não quero deixar inteiro. Pode ser 1 mesmo, não tem problema. E B é igual a 2. Então eu vou fazer um cálculo bem besta. Vou fazer o inverso multiplicativo deles. Então eu tenho o inverso multiplicativo de 1, que é 1 sobre 1. É maior que 1 sobre 2? Qual que é maior? Uma pizza inteira ou metade de uma pizza? Uma pizza inteira é maior, né? Contando que as duas têm o mesmo tamanho. É maior. Então, se você fizer o inverso multiplicativo de dois números, sendo esses números inteiros, né? E partindo também que A seja menor que B, né? Outra coisa que eu tenho que deixar importante aqui, que aqui neste exemplo ao qual eu estou trabalhando, né? O A é menor que B. Então, se A for menor que B e ambos esses valores forem positivos, né, aí nós estamos tratando de, na hora que você fizer o inverso multiplicativo, né, que é você transformar ele no inverso dele, inverso multiplicativo dele, não o inverso de soma, tá? Não o inverso aditivo, tem que tomar cuidado com isso. O A se torna maior que B. Agora, se eu tenho essa situação, A é menor que zero, então nós estamos tratando de um número negativo. E 0 é menor que B, então o A ele obrigatoriamente é negativo, né? E o B é obrigatoriamente positivo. Então nós estamos tratando do caso que o inverso multiplicativo de A ele vai ser menor que o inverso multiplicativo de B. Beleza? Por que eu estou tratando disso? Então, se eu colocar aqui o inverso multiplicativo de A, neste caso aqui ele vai ser um número negativo. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, vou colocar o A como 2, tá bom? Então, 1 sobre menos 2 é maior que 1 sobre, por exemplo, 1 sobre 3 ou 1 sobre 1? Sim, porque eu tenho aqui uma base, né? Uma base negativa. Então, neste caso, realmente continua mantendo a desigualdade. O A continua sendo menor que B. Tá bom? Então, só para a gente dar uma última revisadinha, tá? Só para a gente bater uma última vez. Se nós temos dois números, A sendo menor que B e C sendo menor que D, se eu fizer a soma dos dois menores com a soma dos dois maiores, a soma dos dois menores vai continuar sendo menor que a soma dos dois maiores. Ok?
Nem sempre se eu fizer o contrário, somar o menor com o maior de um lado e o menor com o maior do outro, né? Então A mais C e B, A mais D e B mais C, nem sempre vai manter desigualdade, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque aqui eu não estou esclarecendo que B é menor que C, que esses números desse lado esquerdo são menores que o lado direito. Pode ser que esses casos ocorram e acabe invertendo a ordem, beleza? Então você toma muito cuidado. O importante é saber que se você tem dois menores, você tem uma desigualdade à sua esquerda, você tem uma desigualdade à sua direita, desses dois números, se A é menor que B e C é menor que D, se você somar os dois números menores os dois números menores com os dois números maiores, então os dois números menores vão continuar sendo menor que os dois números maiores, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Se você está tratando de uma multiplicação, assim como eu disse bem no começo do vídeo, se você está multiplicando por um número positivo em ambos os lados, a desigualdade continua, tá? Então a desigualdade original é esta daqui, tá bom? Então toma cuidado na hora de você ver. Então A sendo menor que B, eu multiplico os dois lados por um número positivo, por 1, por exemplo, a desigualdade continua, tá bom? Se eu pego esses dois números, que eu já tenho uma desigualdade, A sendo menor que B, ou A menor ou igual a B, seja lá o que for, e eu multiplicar por dois números negativos, ou por um número negativo em ambos os lados, a desigualdade inverte, tá bom? Isso também é tomar muito cuidado na hora que nós estivermos fazendo conta. Isso daqui vocês vão ver na parte dos exercícios. Agora, quando nós estamos falando sobre o inverso aditivo, tá? Que é você simplesmente pegar aquele número e você inverter o sinal dele, tá? Então você já tem uma desigualdade que A menor que B aqui, ok? Se eu fizer o inverso aditivo dos dois, então menos A ele se torna maior que menos B, tá bom? E se eu estiver tratando com inversos multiplicativos, né? A desigualdade de inversos multiplicativos, que é você pegar aquele número e você colocar 1 sobre ele, eu vou ter, se eu ter uma desigualdade que é A menor que B, logo aqui, e eu sendo A menor que B, eu fizer o inverso multiplicativo deles, ele se torna maior que B, sendo aqui menor, tá? A menor que B, se eu fizer o inverso multiplicativo, eu vou ter A maior que B. Se eu tiver o A menor que 0, então o A é negativo e o B positivo, tá? Na hora que eu fizer o inverso multiplicativo dos dois, eles inverte a igualdade. Beleza? Continua, quer dizer, mantém-se a igualdade. Aí aqui continua mantendo menor. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido. Desculpa pela aula longa, é que eu já queria deixar esse assunto num vídeo só. E caso vocês queiram aprender mais coisas, não se esqueçam que tem o meu canal no YouTube, eu tenho vídeo pra cacete, Python, linguagem de programação, eu tenho Excel, já fiz cast, teorema de Bayes, medida de tendência central, machine learning, né, conjuntos, dplyr, que é uma biblioteca de R. Cara, o que não falta aqui é vídeo, tá? Caso vocês queiram saber se eu estou vivo ou não, tem vídeos que eu posto aqui, coisinhas que eu posto no Instagram, instagram.com/Zorobabel. Caso vocês queiram os arquivos dos vídeos, das aulas e afins, estão aqui no GitHub, github.com/Zorobabel. E caso vocês queiram apoiar aqui os vídeos, caso queiram apoiar o canal, tem aqui o apoia.se/Zorobabel. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até o próximo vídeo.